Ok, e já estamos com o nosso direto no Facebook. Ah, estão a ouvir-me bem, os meus 4 convidados, certo? Uhum, Ok. sim, Então, boa perfeitamente. tarde a todos. Boa tarde a quem está a assistir a esta sessão de esclarecimento sobre a terceira fase de candidatura aos mestrados da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Boa tarde aos representantes dos cursos de mestrado da ESTE, com candidaturas ainda a decorrer. Importa deixar esta ressalva porque há pelo menos mais dois, três mestrados que ainda não têm as candidaturas a decorrer. O mestrado em Turismo e Comunicação não tem já candidaturas abertas. Um mestrado que eu falarei mais há pouco também já tem as candidaturas encerradas e em princípio, dentro de alguns dias, teremos uma nova fase de candidaturas a abrir, para um novo curso de mestrado. Portanto, agradeço a disponibilidade dos meus colegas, que já irei apresentar, e agradeço também a todas as pessoas que usaram o e-mail que foi disponibilizado para colocar questões relativamente aos mestrados. A maior parte dessas mensagens já foram reenviadas para as comissões científicas dos cursos, e eu queria recordar que ao longo da sessão de hoje podem, por favor, incluir mais questões que tenham a ver com esta terceira fase de candidaturas nas caixas de comentários do nosso direto. Ora bem, como foi divulgado, esta sessão, perdão, destina-se fundamentalmente a esclarecer dúvidas mais de cariz científico, ou seja, dúvidas ou divulgar informações que tenham a ver com a terceira fase de candidaturas, no que toca respeito também aos planos de estudo, aos perfis preferenciais de candidatos, e por aí. Não tanto, têm-nos chegado outro tipo de questões e essas se calhar deverão ser tratadas em outra sede, nomeadamente, como eu já referi anteriormente, diretamente com as coordenações dos cursos. Portanto, nesta terceira fase, temos ainda a decorrer candidaturas a 4 cursos. A propósito ainda da possibilidade que as pessoas tiveram de enviar questões antes desta sessão, antes deste direto, seria expectável que muitas das questões que foram dirigidas tivessem a ver com a forma como os cursos, nomeadamente os cursos de mestrado, vão decorrer neste semestre que está quase a começar. Ou seja, se devíamos contar com aulas presenciais, aulas online, com um modelo que combinasse estas duas vertentes. Ainda não temos, infelizmente, porque a situação, como nós sabemos, tem sofrido diversos tipos de evolução, ainda não temos uma resposta fechada que possamos dar e compreendemos naturalmente que as pessoas estejam interessadas em ter essa informação, mas dizia eu, ainda não temos uma resposta que possamos dar a este propósito. Hoje de manhã eu falei com o Sr. Presidente da EST, o professor Raul Filipe, que me disse que tendencialmente as aulas serão presenciais, mas naturalmente também estamos muito dependentes do que possa vir a acontecer. Mas retomando o tema desta sessão, nós convidamos mais uma vez quem nos segue a colocar as dúvidas nos comentários deste direto, indicando, por favor, qual o curso ou quais os cursos a que se dirige a questão. E recordo também, antes de apresentar os professores responsáveis por estes cursos de mestrado que estão nesta sessão, dizia eu, recordo que os contactos para contactarem, passa a redundância, os representantes dos mestrados e todas as informações que possam querer obter sobre os diversos cursos de mestrado estão disponíveis no site da ESTE, basta entrarem no separador cursos e depois ir a mestrados e lá estão eles. Ora bem, então, finalmente, apresentando quem está aqui para esclarecer estas dúvidas que possam surgir, em representação da Comissão Coordenadora do Mestrado em Gestão Hoteleira, está precisamente o Coordenador-Geral, o professor Nuno Gustavo, que é acompanhado na Comissão pelas professoras Lourdes Calisto e Rita Pérez. Gostava também de recordar, e há pouco eu disse que
alguns mestrados já têm as candidaturas fechadas, ou seja, já têm as vagas todas preenchidas, mas a este propósito gostava de recordar que o professor Nuno Gustavo é representante da ESTE, no mestrado que nós temos com o Instituto Politécnico de Setúbal, o mestrado em Gestão em Hotelaria de Saúde e Bem-Estar. Depois, o professor Ricardo Bonacho, que está em representação da Comissão Coordenadora do Mestrado em Inovação em Artes e Ciências Culinárias. Partilho essa coordenação com o professor Nelson Félix e com a professora Maria José Pires. O professor Ricardo Bonacho hoje vai principalmente dar informações e responder a questões que tenham a ver com o mestrado em Inovação em Artes e Ciências Culinárias, mas haverá também espaço para falar um bocadinho do mestrado cujas candidaturas devem estar a abrir por estes dias, o mestrado em Food Design. Depois, o professor Carlos Brandão, que é também o coordenador-geral da comissão que assegura o mestrado em Segurança e Qualidade Alimentar em Restauração, em conjunto com as professoras Manuela Guerra e Cláudia Azevedo. E o último convidado é o professor Mário Silva, que é o coordenador-geral do mestrado em Turismo, o mestrado em Turismo que se divide em 3 ramos. O professor Mário Silva, além de assumir a coordenação geral, é também responsável pelo ramo de Inovação em Turismo Ativo e de Experiências, sendo acompanhado por outros 2 docentes responsáveis pelos outros 2 ramos, a professora Elsa Gavinho, em Gestão Estratégica de Eventos, e o professor Jorge Abrantes, em Gestão Estratégica de Destinos Turísticos. Ora bem, vamos então falar se calhar um pouco dos cursos, daquilo que vos parecer, porque se há alguém que conhece os cursos a sério, são vocês, não é? Se calhar vamos falar um bocadinho da essência dos diferentes cursos, um pouco do que distingue e do que poderá ser mais apelativo, considerando que estes mestrados ainda têm vagas disponíveis, talvez um pouco dos perfis mais expectáveis, das profissionais também mais comuns e seguindo, como conversámos antes de iniciarmos este direto, seguindo a ordem que está no site da ESTE, se calhar vamos começar com o professor Nuno Gustavo, e falar um bocadinho do mestrado de Gestão Hoteleira. Nós na nossa pré-conversa falámos do seguinte, considerando a situação em que nós estamos e o modo como as unidades hoteleiras foram negativamente tão impactadas, este mestrado ganha um peso ainda maior, não é? Boa tarde a todos. Sim, e para além disso, eu creio que o próprio mercado, se assim podemos dizer, compreendeu esse facto. Poderia ser expectável que tivesse havido uma diminuição da procura, bem pelo contrário, nós praticamente não temos vagas nesta fase e as poucas vagas que temos estão a ter uma grande procura. Portanto, será mais uma vez um ano, este será a 7ª edição do curso, será mais uma vez um ano que felizmente não iremos, ou iremos preencher totalmente as vagas do curso. E isso, acima de tudo, reflete o que é que o turismo, o que é que a hotelaria tem como peso e como significado cada vez mais social. Ou seja, há uma cada vez maior importância desta atividade, quer do ponto de vista do lazer, quer do ponto de vista económico, e esse reconhecimento manifesta-se, como é óbvio também, depois, ao nível daquilo que é o interesse profissional que desperta muitas pessoas para este domínio formativo. O facto de estarmos perante esta pandemia não significa necessariamente que o turismo está para sempre condenado, assim podemos dizer, bem pelo contrário. A história mostra-nos que o turismo sempre conseguiu ser resiliente e desta vez estamos perante um facto que não é um problema propriamente do turismo ou da hotelaria, é um problema daquilo que tem a ver com a própria subsistência, a própria sobrevivência do ser humano e, consequentemente, da economia mundial, etc. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que mais uma vez será ultrapassado. É certo que durante estes próximos 2 anos vamos destruir muito daquilo que era o mercado do turismo e da hotelaria, está a acontecer, todos têm visto, mas também sabemos que estas recuperações depois são muito rápidas e, efetivamente, estes 2 anos acabam por ser uma oportunidade formativa, ou seja, havendo um mercado com menor capacidade de emprego neste momento,
é certo também, pelo que nós sabemos, que depois, assim que o mercado retomar, vai haver uma grande necessidade formativa. E o mestrado em turismo permite, efetivamente, Em aos gestão alunos, hoteleira. o mestrado em gestão hoteleira, peço desculpa, quem sabe, peço desculpa, foram muitos anos a coordenar, foram 13 anos a coordenar o mestrado em turismo e ficou o hábito. Mestrado em gestão hoteleira permite efetivamente também aqui que quem faça essa formação possa neste momento contactar com questões que hoje têm e vêm e tendem a moldar o setor, nomeadamente a questão da digitalização, que ela já existe sem dúvida nenhuma na hotelaria, mas claramente esta pandemia vem-nos colocar aqui todo um conjunto de novos desafios, novos procedimentos, novas formas de estar, novas estratégias, e claramente é uma oportunidade de reciclagem para quem já está no setor, uma oportunidade de conhecer e contactar com uma área que realmente é fascinante pela sua diversidade, e nesse sentido a articulação que há entre a dimensão teórica e a dimensão prática do curso permite desenvolver essas competências. Oh, Nuno, o nosso site tem uma indicação, uma informação mais ou menos pormenorizada sobre os perfis que, por norma, acabam por se candidatar a este mestrado. Mas nós agora quer dizer, no atual contexto e não falando de pandemias, nós temos de pensar que uma formação mais abrangente e uma aposta em áreas mais diversas vai ser uma tremenda mais-valia, não é verdade? Portanto, se calhar os perfis mais ajustados acabam por ser muito mais do que aqueles que estão indicados, não? Certo. O que nós temos verificado ao longo destes anos é que os perfis de acesso são muito heterogéneos. Há uma prevalência claramente de 3 perfis de entrada, quem tem formações na área da economia, quem tem formações na área de finanças, na área de gestão, e depois quem tem formações na área do turismo e da hotelaria. São estes perfis que dominam. Mas posso dizer que ao longo dos anos, e recordo-me ter desde alunos que têm uma formação de base em Direito, ou em Medicina, inclusivamente, Medicina Veterinária, quer dizer, é muito interessante porque há um universo, um espectro muito, muito alargado, que também reflete aquilo que é o setor, ou seja, a possibilidade e a ambição que as pessoas têm de ter o seu próprio negócio. E o enquadramento legal que nós temos e a forma como o mercado tem evoluído e a crescente liberalização que o setor tem assistido permite efetivamente que já não se tem que pensar necessariamente num hotel como um grande investimento ou como algo que está ao alcance apenas de algumas pessoas. Portanto, é possível hoje em dia, com tudo o que são os instrumentos financeiros e com todos os enquadramentos legais que existem, permite que quem tem essa ambição de se dedicar às questões da hotelaria e da hospitalidade possa ter o seu próprio negócio. E, portanto, é efetivamente também aqui um aspecto que é relevante neste sentido. Ok, obrigada, Nuno. Obrigado. Se, portanto, achares que faz sentido ao longo da conversa fazeres outra intervenção, Okay. Por favor, estamos aqui Obrigado. para isso. Então agora vamos, se calhar, passar um bocadinho para outra área, vamos passar para o mestrado em Inovação em Artes e Ciências Culinárias, com o professor Ricardo Bonacho. As questões que nós recebemos eu reencaminhei para ti, para os outros teus colegas com quem partilhas a coordenação. Mas eu estou a pensar, se fosse eu a candidatar-me ao MIAC, porque é assim que este mestrado é conhecido. Mais um C este ano. Pois é, e depois fica ali no fim mais um... eu se calhar pensaria, o meu receio seria o seguinte, então há tantas unidades curriculares práticas, como nós vamos ver se calhar quando falarmos a propósito do outro mestrado com o professor Carlos Brandão, e como é que aconteceu? Por exemplo, como é que foi o último semestre do MIAC? Bem, olá, boa tarde a todos, mais uma vez. Estou aqui em representação do nosso coordenador-geral, o chefe Nelson Félix, que ele não pôde estar presente, mas como nós também estamos sempre em contacto uns com os outros, acabamos por conseguir responder mais ou menos a todas as questões e é isso que eu vou tentar fazer. O MIAC tem um benefício, pode não ser um benefício, mas é o facto de nós termos uma turma apenas de 10 alunos e, portanto, em termos de distanciamento social e de algum cumprimento das regras
que têm vindo a ser impostas pela DGS, que de alguma maneira nós, a relação entre o docente e os alunos, conseguimos cumprir de alguma maneira. E, portanto, o último semestre correu bem, digamos assim, correu nesse sentido, exatamente porque é uma turma muito pequena e a relação entre o docente e os alunos também é uma relação mais próxima e, portanto, conseguiu-se, de alguma maneira, implementar todas as regras que a escola já tinha instituído e, portanto, os alunos puderam usufruir das aulas presenciais. Este ano, a adicionar a isso, para além do anfiteatro de cozinha, que normalmente está alocado às aulas do MIAC, onde também, de alguma maneira, nós conseguimos fazer essa gestão, temos um outro espaço parceiro do MIAC e da Este, que é o Food Lab de Cascais, que também disponibilizou para nós as cozinhas deles em funcionamento às segundas e às terças-feiras, quando o MIAC tem as aulas mais práticas, exatamente para, caso haja mais alguma necessidade, caso haja mais algum conjunto de regras que os alunos e os docentes tenham que cumprir face à situação que estamos a viver, podermos também usufruir desse espaço. Portanto, isso para nós dá-nos uma garantia de que as aulas serão sempre presenciais e no caso do MIAC, eu acho que é o que faz sentido, exatamente porque os alunos têm sempre esta componente prática que é presente na estrutura curricular do curso. A acrescentar a isso também, o MIAC todos os anos, nós já vamos estava aqui a fazer as contas há pouco, nós já vamos na 8ª edição. O MIAC todos os anos, a comissão coordenadora faz uma avaliação com os alunos, portanto procura sempre junto dos alunos perceber quais é que são as coisas boas e as coisas menos boas daquela edição, exatamente para que na edição seguinte possa haver essa melhoria e os alunos continuem a levar o nome do MIAC e da escola para fora e que isso ganhe alguma credibilidade também no trabalho futuro dos próprios alunos. E este ano o MIAC renovou completamente a estrutura curricular. Portanto, por isso é que o MIAC também tem uma designação diferente este ano. Tínhamos mestrado em Inovação em Artes Culinárias, agora temos mestrado em Inovação em Artes e Ciências Culinárias, exatamente porque apostámos numa forte componente ligada à ciência alimentar, que era uma das queixas que os alunos tinham recorrentemente, que queriam mais conhecimento nessa área. Portanto, temos 2 disciplinas, uma anual e uma no segundo semestre, inteiramente focadas na componente da ciência alimentar, e face a esta fase que nós estamos a viver neste momento, eu acho que fazer o MIAC pode ajudar em termos profissionais, no sentido que há uma das coisas que nós valorizamos é a questão da criatividade e inovação. E, portanto, para além das questões da segurança alimentar, que depois o professor Carlos Brandão irá falar, e que também tem uma componente no próprio mestrado, hoje em dia a restauração, quem trabalha com a alimentação, precisa de reinventar-se e precisa de ideias novas, e acho que aqui este motor de criatividade, aliado com a questão da ciência alimentar e com as boas práticas de segurança alimentar que os alunos depois também têm em contacto, acaba por ajudar os futuros profissionais que saem do MIAC, e por isso é que também ao longo dos anos temos vindo a aumentar consequentemente o número de graduados com o grau de mestre, ao invés dos alunos que faziam apenas o primeiro ano e depois seguiam para o mercado de trabalho. Portanto, os alunos estão a tomar cada vez mais consciência da importância de que é finalizar o mestrado, as suas teses de investigação estão a ser finalizadas, portanto, o número de investigações tem sido maior e, portanto, eu acho que esta relação também, o facto de ser uma turma pequena, permite com que o próprio mestrado vá adaptando-se à realidade todos os anos. E este ano não vai ser exceção e, como é óbvio, respeitando todas as regras, não só impostas pela DGES, mas também pela própria escola, temos a certeza que irá correr bem. Obrigada, Ricardo, foste muito convincente. E não sendo, como referimos anteriormente, aqui o espaço ideal para se falar de um novo mestrado cujo os processos de candidatura ainda não estão a decorrer, se conseguisse assim num minutinho, para não gastarmos muito tempo e para não estarmos a falar de temas que não cabem assim tanto quanto isso nesta sessão de hoje, só assim muito rapidamente, um minutinho sobre o mestrado em Food Design, que terá candidaturas abertas brevemente, esperemos. Eu não posso garantir com toda a certeza, mas
quase 99% de que, pelo menos na próxima semana, as candidaturas vão estar abertas e que estarão abertas até ao final de outubro. Estamos a ultimar apenas alguns pormenores, porque temos muitos interessados estrangeiros, porque o mestrado, à partida, será lecionado em inglês, exatamente por esta questão da internacionalização, não só também pelo conjunto de docentes que foi convidado a participar na estrutura curricular deste novo mestrado, e, portanto, estamos só a finalizar e a ultimar alguns preparativos. O curso já está registado na DGES e na A3ES, portanto, estamos mesmo na fase final de alguns aspectos mais burocráticos e, portanto, eu diria que com toda a certeza que na próxima semana as candidaturas estarão abertas e que estarão a decorrer possivelmente até ao final do mês de outubro, contanto que este mestrado irá iniciar em janeiro de 2021. Ok, obrigada. Portanto, no que toca a este novo mestrado, o que importa é que as pessoas fiquem atentas ao site e às nossas redes sociais, ok? É isso, não é? Exato. Obrigada. Como já disse não sei quantas vezes, e vou repetir de novo, podem deixar perguntas que queiram colocar aos representantes dos cursos de mestrado. Há já uma questão, mas se vos parecer bem, estou neste momento a comunicar com os meus interlocutores mais próximos, vamos deixar estas questões para o final desta primeira ronda e dava agora a palavra ao professor Carlos Brandão e depois, no final, depois do professor Mário Silva ter falado, vamos ver se, entretanto, apareceram mais questões para juntarmos a esta, que foi colocada por um graduado nosso em gestão hoteleira, o Pedro Pereira. Ora bem, e então, temos agora o professor Carlos Brandão, coordenador-geral do mestrado em Segurança e Qualidade Alimentar em Restauração. Este mestrado terá sido um dos primeiros, se não o primeiro, nesta área em Portugal. Portanto, abriu o caminho e foi pioneiro em identificar uma necessidade que havia de formação no que toca à segurança e qualidade alimentar em restauração. E estes dois termos, eu gostava de os destacar, só a título pessoal: segurança e qualidade alimentar em restauração, tudo bem, mas mais uma vez, como eu disse quando apresentei o mestrado em gestão hoteleira, estes termos são termos que agora se calhar têm mais valor do que tinham antigamente, não é, professor? Muito boa tarde a todos e agradecer o convite à colega e professora Candida. Cada vez que depois desta brilhante introdução, já praticamente já explicou muito daquilo que eu iria dizer, mas sobretudo tentar esclarecer. De facto, nos tempos que correm, e talvez um pouco motivado pelos seios da pandemia, um dos setores que aparece mais negativamente referido acaba por ser o setor do turismo e da restauração. Ou seja, sempre que há problemas, falam-se em três coisas: em turismo, em restauração e em ambiente escolar. Mas a verdade é que a restauração acho que foi o único, ou foi dos poucos setores que nunca pararam. Mas que nesta fase acho que fazem muita falta. Aliás, é curioso referir que muitas das coisas que nós falávamos em relação ao suplemento, como a lavagem das mãos, a desinfecção das superfícies, e que às vezes notávamos alguma resistência em transferir, de repente tornaram-se não opções de quem controla e quem tem a ensinar, mas de quem está do lado de lá, e nós às vezes até dizemos: calma, não é preciso desinfetar nem lavar tantas vezes. Mas pronto, cá estamos para receber, ainda temos algumas vagas. Eu acho que grande parte das coisas já foram ditas pelos colegas. Nós conseguimos mesmo durante o período da pandemia e logo a seguir ao fim do confinamento, mas ainda em confinamento parcial, conseguimos montar e ter as nossas zonas de produção e de ensino, não só de artes culinárias como dos laboratórios, e portanto participámos, viemos cá ainda em período de confinamento preparar tudo, e acho que temos boas condições. A verdade é que eu estou aqui, estou na escola, estou no meu local de trabalho, e portanto até tenho confiança naquilo que nós estamos a implementar, e dizer que não tenham receio, nós certezas não temos em relação a nada, mas a escola felizmente está num sítio amplo, com muito espaço aberto e livre. As nossas instalações, apesar de partilhadas pelo Turismo de Portugal, são boas instalações, são bastante amplas, então temos zonas complicadas e, portanto, vamos trabalhar. Para dizer que vamos trabalhar, vamos ter aulas práticas e essa vai ser a nossa prioridade.
Só em relação ao mestrado, apenas 2 palavras. De facto, nós já vamos em edições sucessivas, se não falha a memória, desde 2009, portanto, vamos para a 11ª edição. O mercado de trabalho tem absorvido e normalmente os nossos mestrandos e os nossos mestres, até mesmo, aliás, muitas vezes é um problema para nós, em termos de conclusão depois das dissertações, é que já, entretanto, arranjam trabalho, já estão a trabalhar em unidades e empresas e, portanto, tem tido uma boa aceitação e também no ano passado houve, portanto, já na edição anterior fizemos uma reestruturação do mestrado, portanto, também atendendo a questões que têm a ver com a avaliação da qualidade, não só da parte dos professores como dos mestrandos, e corrigimos algumas situações e criámos 3 novas unidades curriculares que tiveram muito boa aceitação este ano, que é a comunicação e percepção de riscos alimentares. Portanto, nós não sabíamos que isto ia acontecer, mas calhou, perdão, a expressão em cheio, porque de facto comunicar o risco e falar de percepção do risco é algo que é muito importante nos dias que correm. Nós, neste momento, todos nós vivenciamos isto, afinal, é verdade, não é aquilo que se diz, os alimentos se transmitem, se não transmitem, por aí fora, a forma como comunicamos estas questões. Uma sobre sustentabilidade, e de facto também é algo que nos preocupa, e a área alimentar pode contribuir em grande medida para resolver problemas relacionados com questões que têm a ver com ambientes, sustentabilidade, reaproveitamento, reciclagem, por aí fora, e uma sobre liderança e gestão de equipas, no fundo, algo que os nossos mestrandos vão fazendo muito é trabalhar equipas, motivar equipas, implementar planos e sistemas de gestão de segurança alimentar, de inovação e de qualidade. E pronto, estamos on, estamos a trabalhar, estamos cá à espera que começaram as aulas e, portanto, prontos também para ajudar e a esclarecer todas as dúvidas que tenham a ver, não só com este mestrado, como com todos os mestrados, com a escola e com o funcionamento das aulas. Muito obrigada. E, de facto... E já agora só dizer que o mestrado é partilhado em termos de coordenação com a professora Manuela Guerra e com a professora Manuela Guerra. Exatamente. Muito bem representadas aqui pelo Carlos. E, de facto, pegando numa afirmação que o Carlos fez, prova de segurança maior do que esta não há. É o facto de estarmos a conversar e o Carlos está precisamente no seu local de trabalho. Portanto, isso é extremamente significativo. Agora, quanto àquela unidade curricular que foi pensada antes de tudo isto começar, Sr. Professor, isto é que depois devemos de conversar. Foi, de facto, em cheio. Obrigada. Não. E agora, o próximo interlocutor é o professor Mário Silva. Como eu disse na apresentação, é o coordenador da geral do mestrado em turismo e assegura também a coordenação do ramo em inovação em turismo ativo e de experiências. Portanto, estamos a falar de um curso que acaba por materializar-se em 3, não é? É um curso com 3 ramos e que, pelo facto de haver essa possibilidade de se fazer unidades curriculares optativas de ramos diversos, os estudantes, no final do curso, corrijo-me se eu estiver errada, Mário, mas acabam por sair com um perfil muito personalizado, certo? Vais ter de ligar o microfone, se faz favor. Obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, é mesmo isso, ou seja, estamos a falar de um curso de mestrado com uma estrutura curricular muito própria, rica e inovadora neste conceito de opção de escolha que os alunos podem vir a ter. Portanto, cada aluno pode construir aquilo que é o seu plano curricular, digamos assim, de uma forma relativamente flexível, portanto, tem que cumprir com um determinado número de ECTS, portanto, de créditos de cada ramo, mas depois tem uma flexibilidade dentro de todo o leque da oferta de unidades curriculares do mestrado para optar consoante aquilo que seja
o mais indicado para aquilo que é o seu perfil e aquilo que quer vir a fazer no futuro. Portanto, isto permite, lá está, esta flexibilidade ao aluno de poder escolher aquilo que são as unidades curriculares que mais lhe agradam para o seu futuro. Portanto, ou seja, de um leque de 35 unidades curriculares, mais ou menos, portanto, há esta flexibilidade para escolher aquilo que são o seu perfil, não é? Pois, isso significa que, desculpa interromper-te, um mestre em gestão estratégica de eventos, por exemplo, poderá, durante o seu percurso académico, ter realizado unidades curriculares, por exemplo, do ramo que tu coordenas, da inovação em turismo ativo e de experiências, certo? Certo, é isso mesmo. Portanto, ou seja, esta flexibilidade permite a qualquer aluno dos 3 ramos que vão escolher quando fazem a sua candidatura, portanto, permite escolherem unidades curriculares dos diversos ramos, portanto, e daí construírem o seu plano curricular. Se eu te perguntasse como é que estamos em termos de saídas profissionais, e irias dar-me uma resposta que nunca mais acabava, certo? Nós estamos a falar de gestão de eventos, de gestão de destinos turísticos, de turismo ativo e de experiências, enfim, é um mundo. O objetivo que cada ramo tenha algumas unidades curriculares específicas de cada área é que não haja aqui uma flexibilidade também que permita que o aluno esteja inscrito em evento e então está a fazer as unidades curriculares de todos os outros ramos, não é? Portanto, não é isso. Mas esta flexibilidade permite enriquecer o seu currículo, mas ao mesmo tempo manter o foco naquilo que é o ramo de especialização na área do turismo que queira seguir, portanto. E o facto de termos estes tais 3 ramos, portanto, gestão estratégica de eventos, gestão estratégica de destinos turísticos ou inovação em turismo ativo e de experiências, portanto, permite que um aluno de gestão estratégica de eventos consiga ir buscar algumas unidades curriculares que complementem aquilo que é a sua perspectiva, portanto, e isto em termos depois do perfil e das saídas profissionais também permite aqui alguma diversidade daquilo que é o recurso humano que foi formado neste conceito. Portanto, e isto é muito interessante para percebermos que o turismo, como já foi falado aqui, portanto, levou agora um impacto grande com esta pandemia, mas é sem dúvida a oportunidade, portanto, é nestes momentos de crise que devemos lançar oportunidades, portanto, e acho que sem dúvida que é um momento a formação é uma oportunidade para colhermos frutos no futuro, e é sem dúvida um momento de tentarmos especializar recursos humanos em diversas áreas estratégicas para o turismo, portanto. E olhando para os eventos, são sem dúvida um segmento estratégico para Portugal, está muito bem posicionado em termos internacionais, portanto, assim como o nosso turismo está cada vez mais reconhecido e com cada vez maior notoriedade em termos internacionais sobre todo o potencial que tem e sobre a qualidade que tem. Portanto, e o nosso objetivo é mesmo esse, ou seja, que formar recursos humanos que possam acrescentar valor a este setor de atividade com qualidade, com competitividade para que no futuro possamos ainda ser melhores e dar uma melhor resposta quando tivermos um retorno à normalidade ou um retorno a uma nova normalidade, portanto, que podem porventura surgir daqui novos perfis de consumidores e lá está, e temos que estar preparados para isso. Pois é, a flexibilidade que estes 3 ramos, cada um deles obviamente com o seu plano próprio, mas com a possibilidade de ir ganhar aos outros, mas esta flexibilidade a mim parece-me ser de facto das características que mais podem vir a atrair candidatos para o mestrado em turismo. Eu se calhar agora, e então de novo ver as perguntas, há uma primeira nas caixas dos comentários que é destinada à gestão de turismo, portanto suponho que seja gestão de destinos turísticos, e a pergunta tem a ver com uma informação que já foi dada no início, é a Isabel Marques, que pergunta se o curso de gestão de turismo vai ser presencial ou online no início. Portanto, eu não sei se têm informações mais esclarecedoras do que aquela que eu dei inicialmente, portanto foi o Sr. Presidente é este que me deu esta indicação hoje de manhã, que tendencialmente as aulas serão presenciais, mas tudo
terá de sofrer os necessários ajustes, se for caso disso, consoante a evolução da situação que atravessamos. Há outra questão que, como eu disse há pouco, foi colocada por um licenciado nosso em gestão hoteleira. Ele não diz aqui, mas ele foi meu aluno, portanto eu sei que é o Pedro Pereira, que diz o seguinte: boa tarde, gostaria de vos colocar uma questão: qual é a grande diferença entre a licenciatura de gestão hoteleira e o mestrado de gestão hoteleira na EST? Obrigada pela resposta, com os melhores cumprimentos. Nuno. Obrigado pela questão. É uma questão que não tem, a resposta não é linear e não podemos ter uma resposta nem uma abordagem modelo pelo seguinte facto. Ao longo destes, eu estou na coordenação dos mestrados desde 2006, e com o processo de Bolonha houve aqui uma alteração significativa naquilo que são os percursos formativos. E o que nós percebemos hoje em dia é que, por força de Bolonha, há uma maior hibridação, se assim podemos dizer, de percursos, ou seja, temos, como referi há pouco, muito mais facilmente alguém que faz uma licenciatura em gestão e vem fazer depois uma especialização na área do turismo ou na área da hotelaria. Tal como temos alunos de gestão hoteleira que depois preferem ir fazer um mestrado, por exemplo, em gestão. Hoje em dia há, desde logo, que considerar essa circunstância e esse tende a ser o padrão dominante. Nos últimos anos, pelo menos de acordo com, e agora não me vou enganar, de acordo com o mestrado em turismo que tenho dado e de acordo com o mestrado de gestão hoteleira, o que nós temos assistido é que é interessante que há cada vez mais alunos de turismo e de hotelaria a darem continuação àquilo que foi a sua formação de base. Agora, é óbvio que alguém que faz uma licenciatura ou um mestrado em gestão hoteleira, uma licenciatura em gestão hoteleira e vai para um mestrado em gestão hoteleira, certamente terá muito mais bases do que um aluno que vem de uma outra formação qualquer, nomeadamente de humanidades, por exemplo. O que claramente vai haver de diferença para um aluno que já vem de gestão hoteleira é, acima de tudo, ter uma dimensão, diria, mais aplicada no sentido até analítico de problemas e de situações que terá que resolver, ou seja, as aulas não têm tanta componente teórica, têm muito mais casos, muito mais exercícios portanto, que os alunos têm que analisar, têm que discutir e têm que apresentar em sala de aula. Portanto, é óbvio que há conteúdos novos, mas, acima de tudo, há um modelo que é diferente e um conjunto de competências diferentes que se pretende desenvolver face à licenciatura. Ou seja, mais dimensão crítica, mais reflexão, mais análise e não tanto uma dimensão de assimilação de conceitos. Uhum. Muito bem, eu estava a ver... Não sei se... vamos ver, mas se o Pedro tiver mais questões, depois no final vou recordar os contactos. Ora, nós já estamos aqui à conversa há 40 minutos, isto passa muito depressa, que é ótimo. Se calhar, se concordarem, eu vou partilhar convosco algumas anotações que fui fazendo enquanto vos ia ouvindo e que não poderão servir como uma introdução a uma conclusão, ou seja, eu vou partilhá-las convosco e depois digam-me o que é que faz aqui falta para nós convencermos quem ainda está com dúvidas a vir ajudar-nos a preencher as últimas vagas que restam. Ora bem, o primeiro ponto que eu notei foi o seguinte, isto é completamente aleatório. Quase todos os meus colegas falaram, se não mesmo todos, falaram nos ajustes dos planos curriculares dos mestrados que representam recentemente. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que antigamente os mestrados eram menos bons? Não, não eram. Isto significa uma coisa completamente diferente. Isto significa que a EST, e agora estamos a falar dos cursos de segundo ciclo, que estamos despertos, que entendemos o que faz falta e que entendemos que quando estamos a falar de cursos, neste caso de mestrado, relacionados com uma área tão transversal à sociedade, tão importante, que significa tanto em termos da nossa economia, por exemplo, que de facto isto significa, estes ajustes nos planos curriculares dos mestrados, significam que nós temos uma preocupação constante em atualizar-nos, em ajustarmos as novas realidades e todas essas alterações não significam que o que havia anteriormente era menos bom, significa que estamos a melhorar cada vez mais no sentido de nos ajustarmos à realidade concreta.
Como já disse anteriormente, temos poucas vagas, mas gostávamos de preenchê-las todas, certo? Há aí um ramo que já tem, o ramo de gestão de eventos, se não me engano, já está preenchido. Os outros cursos de mestrado que falei anteriormente também já estão, já devem estar fechados, mas nós, estes mestrados cujos representantes estão aqui hoje, temos poucas vagas, mas gostávamos muito de preenchê-las. Outra mensagem que eu também retirei dos diferentes contributos foi a seguinte: vale a pena apostar e vale a pena candidatarmos a estes cursos de mestrado agora, em que as coisas estão a começar a voltar ao ativo. Não sabemos exatamente como, mas como alguns dos professores disseram, é agora que nós temos que nos preparar. E, portanto, para nada melhor do que vamos candidatar-nos a estas vagas que ainda restam. Só outra nota que tem a ver com o seguinte, e que vai ao encontro também de mais perguntas que surgiram nos comentários. As pessoas perguntam-nos, e com toda a legitimidade, como é lógico, de que modo, de que forma é que vão decorrer as aulas. Nós tivemos informação hoje de manhã, por parte da Presidência, de que preferencialmente as aulas irão acontecer em regime presencial, mas a nossa sugestão é que vão consultando o site e vão seguindo as nossas redes sociais e vão consultando naturalmente os vossos e-mails institucionais. Isto no caso de alunos já de segundo, terceiro ano ou então de mestres. Gostava também de repetir que no nosso site, se selecionarem o separador cursos e depois mestrados, terão os e-mails de contacto com os representantes dos diversos cursos de mestrado, que poderão e deverão contactar com questões mais específicas. Os meus colegas já tiveram a simpatia de se disponibilizar para isso aqui, e é isso que costuma acontecer. E a minha última mensagem, antes de passar a palavra outra vez aos meus colegas para eles acrescentarem algo mais, se assim o entenderem, é que não devem recear, tal como nós docentes não receamos uma volta, um regresso à ESTE, seja em que modalidade for, não devemos recear em que segurança, em que modo de segurança esse regresso vai acontecer. O professor Carlos Brandão está na escola agora, ok? Outros professores têm lá estado, portanto, estamos preparados e naturalmente que vamos ajustar a forma como as aulas irão acontecer, primeiro ciclo e segundo ciclo, naturalmente, ao evoluir da situação. Há aqui mais uma pergunta de uma senhora chamada Jéssica Diniz Herdi. Eu aconselho-a, porque faz uma pergunta se calhar um pouco complexa e que vai um pouco à margem do que estamos aqui hoje a conversar. Eu se calhar aconselhava a consultar o separador do mestrado em gestão hoteleira e a enviar um e-mail ao professor Nuno Gustavo. Agora de volta aos meus convidados, aos meus queridos colegas. O que é que eu não incluí nestas conclusões? Portanto, eu falei dos ajustes dos mestrados, da segurança que nós temos, da predisposição que nós temos para nos ajustarmos a uma modalidade que seja a mais segura e a mais adequada. Como vimos no segundo semestre do ano letivo anterior, mesmo as unidades curriculares mais práticas acabaram por acontecer, porque temos condições para que isso aconteça. O que é que falta dizer para convencer estas pessoas a ajudarem-nos a preencher as últimas vagas? Eu posso acrescentar aqui uma coisa que... E aquela pergunta na aula de dúvidas, antes da avaliação final. Quem é que tem dúvidas? E não se ouve. Diz, Mário. Queria só acrescentar uma coisa, que realmente é olharmos para aquilo que é a oportunidade, portanto, e olharmos para estes tempos como uma oportunidade. Queria dizer que o seguinte: o turismo, sem dúvida, que foi um dos setores mais afetados pela pandemia, mas também há aqui um maior reconhecimento num contexto interno daquilo que é o potencial que tem o turismo para o país, portanto, e é que sem dúvida nenhuma houve aqui um maior reconhecimento da importância do turismo como um dos motores para a economia do país, portanto, e eu acho que é realmente esta é a oportunidade para melhorarmos aquilo que são os nossos recursos humanos, naquilo que são as suas competências, as suas capacidades, porque com melhores recursos humanos conseguimos ter uma prestação melhor, portanto, e é sem dúvida esse o caminho. Uhum.
Obrigada, Mário. Agora, só se Claro. também acrescentar só aqui um pequeno comentário, aqui também no seguimento do que disse o Mário, da questão das pessoas não se esquecerem de valorizarem, não terem medo de se valorizarem do ponto de vista curricular, porque já basta terem sido apanhados por esta situação e, portanto, não fiquem parados. E também um pouco mais chega, que era um dos aspectos que tinha para referir e que tem a ver, apesar de nós, tanto no mestrado de inovações e artes culinárias como de segurança e qualidade alimentar, termos conseguido dar aulas práticas, não é? Porque as demos mesmo, tanto no laboratório como nas cozinhas. A verdade é que nós, e foi algo que foi muito comentado pelos colegas, sobretudo pelos docentes deste mestrado, é que as aulas online correram excepcionalmente bem. Mesmo muito bem, ou seja, como não são grupos muito grandes, às vezes aconteceu-nos um pouco o contrário do que acontecia com os alunos da licenciatura, que era aquele drama das câmaras desligadas, e que era ao contrário. Nós queríamos acabar a aula e os alunos continuávamos a colocar perguntas e a quererem falar, e isso foi muito bom, porque sentimos que, pronto, mesmo numa situação de contingência, eu acho que os mestrados são capazes de reagir e, portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer este primeiro semestre, mas, quer dizer, não nos assusta se tivermos que, por acaso, ter uma situação mais complicada, e isso será decretado pelas autoridades de saúde, ninguém neste momento arrisca rigorosamente nada. A verdade é que nos mestrados as coisas não correram muito bem mesmo, até bastante acima daquilo que era a nossa expectativa e até a nossa experiência um pouco dos alunos do primeiro ciclo, que em algumas unidades curriculares foi um bocadinho menos conseguida. Aqui, pelo menos com o mestrado em segurança e qualidade alimentar, as coisas correram mesmo muito bem. Não quer dizer que nós estejamos a querer ter as aulas online, não de todo, mas se for preciso também não nos vamos atrapalhar e não vamos deixar, digamos, que os nossos mestrandos sem acompanhamento. Obrigada, foi extremamente importante, extremamente válido esse contributo. Obrigada, Carlos. E os outros dois cavalheiros, Nuno, Ricardo, alguma coisa para convencer as pessoas? Eu posso só acrescentar aquilo que o professor Carlos Brandão acabou de dizer, que efetivamente este último semestre as aulas, volto a referir que nós temos uma turma muito pequena, não é? Onde o controle que se tem sobre os alunos e a relação que tem com o professor é completamente diferente de turmas maiores, mas que não deixe os alunos com medo das aulas práticas, porque conseguimos respeitar todas as regras e normas impostas, os alunos conseguiram finalizar os seus projetos, conseguiram terminar aquilo que estava proposto no início do ano letivo, sem que o facto de, em pleno confinamento, isso fosse um entrave à conclusão dos projetos. E, portanto, também achamos que este novo início de ano letivo irá correr dentro do mesmo modelo e que os alunos não irão, ou seja, não tenham medo de ir para as cozinhas, porque efetivamente as regras que estão estabelecidas também acabam por dar alguma segurança não só aos professores, mas também aos próprios alunos para porem a mão na massa, como se costuma dizer. De facto, literalmente. Obrigada, Ricardo. Nuno, queres acrescentar mais algo? Apenas dentro daquilo que foi o comentário do professor Carlos Brandão, frisar aqui um aspecto que eu acho que é importante também, que é estamos todos muito mais preparados se necessário for de recorrer ao online. Eu acredito que o online vai estar omnipresente, mas é a minha opinião, é a minha convicção. Mas é certo, acima de tudo, é que estamos muito mais preparados e sabemos todos muito melhor como lidar com esta circunstância. Portanto, não temos o efeito surpresa que tivemos todos em março e, portanto, acho que isso também é uma segurança adicional para todos. Se havia dúvidas em março como é que iríamos chegar ao fim do semestre, hoje ninguém tem dúvidas que conseguimos plenamente, com sucesso, chegar ao fim do semestre. Exatamente, exatamente. Então, posto isto, eu quero agradecer muito pela vossa disponibilidade. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, nós de facto já estamos com muito trabalho.
E, portanto, eu sei que entre exames, preparação de aulas, tentar adivinhar o que nos vai acontecer daqui a 1 ou 2 semanas, quando voltarmos ao contacto com os nossos alunos, enfim, no meio disso tudo não é tão fácil quanto isso, inventar tempo para estar aqui à conversa comigo. Mas já agora aproveito para deixar mais uma nota a quem viu em direto ou irá ver depois no YouTube ou no Facebook da EST, na galeria de vídeos, esta sessão. Como veem, os nossos professores são pessoas extremamente acessíveis, extremamente simpáticas, portanto, por favor, vão ao site, vão ao separador cursos e ao separador mestrados, consultem os editais de candidatura, vejam de que é que precisam para se candidatar e se tiverem dúvidas, por favor, enviem e-mails a estes senhores e também aos outros que não estiveram presentes e terão respostas. Isto não é simpatia só para a tela nem para o direto, eles são mesmo assim. Muito obrigada a todos os que estiveram presentes e obrigada aos meus queridos convidados. Até breve. Obrigado. Totalmente ao vivo. Boa tarde.